E você que está acompanhando aqui com a gente o Telescópio, nós continuamos a entrevista de hoje aqui falando de um assunto muito importante, que é o assunto então da questão dos maus-tratos animais, do direito dos animais, né? A doutora Júlia Nunes, ela vai conversar aqui com a gente, ela que é delegada e vai contar um pouquinho a respeito dessa nova lei então que foi sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Doutora Júlia, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Obrigada, Guto. Obrigada pelo convite mais uma vez, por falar de um tema que me é tão querido e tão importante, né, nos dias de hoje. Agradeço muito esse convite. Muito bem. Doutora, primeiro já gostaria de perguntar aqui, nós tivemos uma entrevista há alguns meses atrás aqui, mas pudesse relembrar para a gente assim, quais eram os principais pontos que você acredita que precisavam de mudanças na lei anterior, ou seja, naquilo que estava vigorando aqui no país? Existiam alguns fios soltos ali, alguns problemas que não eram contemplados, que precisavam ser repensados numa nova lei? Sim, com certeza. Era uma batalha já de protetores de animais, de deputados, vereadores, senadores, que também tem essa causa como bandeira. Uhum. E a gente precisava de uma pena mais rigorosa, porque a pena que ainda existe, né? Mas eu vou falar depois detalhadamente o que mudou, mas era uma pena muito ínfima, muito branda, que não servia para prevenir novos crimes, não servia para retribuir o mal feito por aquele criminoso e não servia para a sociedade entender que aquilo era grave e que merecia uma punição efetiva. Afinal, a gente tinha uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E o criminoso que era flagrado praticando maus tratos, ele ia para a delegacia e saía da delegacia antes mesmo dos protetores de animais ou daquela pessoa que levou a denúncia dos maus tratos para o delegado de polícia. Porque ele simplesmente era obrigado a assinar um termo de compromisso, de comparecimento ao juizado especial criminal e era liberado imediatamente da delegacia. Então a grande luta era para que a gente conseguisse alterar essa pena, aumentar a pena, mas o detalhe é que a gente não queria que fosse apenas para cães e gatos esse aumento. Porque assim como os cães e gatos, outros animais sofrem maus tratos e são dotados da mesma capacidade de sofrimento. Então, assim, já entrando no tema, o que mudou na lei? Isso, por favor. O que mudou foi o seguinte: o Congresso Nacional inseriu um parágrafo no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais que prevê o delito de maus tratos, e lá ele colocou uma qualificadora do crime. O que é qualificadora? Qualificadora é quando o legislador aumenta a pena mínima do delito e a pena máxima. Então, hoje em dia, a gente tem crime de maus tratos para animais, detenção de 3 meses a 1 ano, ele continua ainda a modalidade simples, mas também temos uma nova modalidade de maus tratos, que é uma qualificadora, em que a pena é de reclusão de 2 anos a 5 anos. Ou seja, a gente teve um aumento da pena bem razoável, que, creio eu, que atinge a finalidade de prevenir o crime e de retribuir esse mal feito por esse criminoso, né? Mas, como eu disse, essa qualificadora só vai ser aplicada a cães e gatos. Ou seja, se houver maus tratos de cavalo, boi, porco, cobra, ave, o que é muito comum nos tráficos de animais, inclusive, ou nas provas de rodeio, de laço, em que os animais saem machucados ou são de alguma forma ali, tem a integridade física também atingida, eles vão continuar com a mesma pena ínfima de 3 meses a 1 ano, saindo da delegacia antes dos protetores de animais ou da pessoa que levou a denúncia. Mas creio que houve um grande avanço na proteção animal, aumentando a pena, pelo menos para cães e gatos inicialmente, e eu acho que a gente vai ter uma batalha aí política também, para que futuramente a gente consiga mudar também a figura simples do delito, né, de maus tratos aos animais em geral, que, né, abrangeria porcos, gatos, bois, vacas, basicamente é isso, Guto.
Muito bem, então traz aqui pra gente essa mudança, né? E trazendo principalmente, doutor, eu acho que uma dúvida, né? É bem definido pela lei o que seriam esses maltratos? Dá para, de certa forma, vamos dizer assim, se dizer quais ações, vamos dizer assim, são consideradas os maus tratos, até para que as pessoas, vamos dizer assim, elas entendam que muitas vezes algumas ações que nós consideramos normal não são normais, algumas ações que já são, vamos dizer assim, cristalizadas na sociedade, que muitas vezes nós devemos repensar tudo, e se falta, a seu entender, algumas definições também, esse termo ele abrange mais coisas. Então, na entrevista anterior, a gente até falou um pouquinho disso, que o conceito de maus tratos, ele não é fechado, ele não é definido completamente pela lei. Tanto que a lei fala o seguinte, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. Ou seja, são todos os atos que atingem a integridade corporal do animal, que faz ele sentir dor, ou também a integridade mental do animal, porque o animal também é capaz de sentir, como eu disse, calor, frio, fome, sede. Por mais que não seja visível num primeiro momento, esses maus tratos existem. Então, isso também é considerado maus tratos. Outra coisa, negligenciar cuidados médicos veterinários, deixar a cadela, a gata, dar crias sempre sem tomar os devidos cuidados e o animal ficar sofrendo naquele momento. É importante a castração, é importante cobrar dos políticos, vereadores, prefeitura, planos de castração dos animais da cidade, para que a gente não veja o aumento de números de animais abandonados. Então, são várias condutas que são consideradas maus tratos. Eu ressalto, não é apenas aquilo que a gente vê sangrar que é considerado maus tratos, muito pelo contrário. Tem muitos outros atos, como eu disse, animal passando fome, animal machucado ali, que não foi o dono que causou o machucado, mas ele também negligencia ali aquele cuidado médico veterinário. Isso é considerado maus tratos. E mais uma coisa que eu tenho que falar a respeito dessa nova modalidade aí de maus tratos de cães e gatos. A finalidade da lei foi cadeia para quem comete maus tratos. E isso, em tese, a gente vai conseguir alcançar, como já estamos alcançando. Vários flagrantes já foram realizados aqui no Brasil, depois dessa lei aprovada recentemente, em que as pessoas que foram flagradas cometendo maus tratos estão presas. O que aconteceu? Agora, o criminoso é levado à delegacia, é mantido preso até que a sua prisão seja analisada por um juiz na audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, esse criminoso, ele pode ser liberado mediante fiança ou liberado mediante outras medidas que o juiz entenda cabível naquele caso. Porém, com esse aumento da pena, é possível que esse criminoso permaneça preso durante toda a fase do processo, através da prisão preventiva. Então, isso foi realmente um grande avanço para a gente, para atender o clamor da população que não admite mais que os animais, principalmente aqueles que o ser humano tem mais facilidade de afeto, que são os cães e os gatos, os animais sejam mais protegidos e as pessoas entendam a gravidade desse tipo de delito. Olha só, que importante, né? Então, nós vemos aí mesmo que é um passo, talvez não um passo perfeito ainda, um passo necessário, mas vamos dizer assim, é um passo importante agora para se ter mais essa consciência, também imprimir nas pessoas também essa consciência, né? E você vê assim, doutora, que é a respeito, vamos dizer assim, dessa noção muitas vezes deturpada que as pessoas têm, né? Do animal como uma propriedade, que eu posso fazer o que eu quiser com ele. Aos poucos isso vai sendo derrubado, aos poucos isso vai sendo, vamos dizer assim, tirado um pouco da mente, assim, do brasileiro em geral? Com certeza, Guto. Eu acho que a gente já vem vivenciando essa mudança dia a dia. A luta dos protetores de animais, das ONGs, daqueles que levantam essa bandeira e que mostram para a população que os animais são seres sencientes, ou seja, eles são dotados da mesma capacidade que o ser humano nesse aspecto, de sentir dor, de sentir alegria, de sentir fome, sede. Então, a gente se iguala nesse sofrimento. Então, a gente precisa sim ter meios, mecanismos que protejam os animais desses abusos, dessas mutilações, dessas agressões.
E isso eu vejo na prática, tanto na prática policial, quanto na prática como protetora de animais também, que a mentalidade vem mudando, as pessoas vêm se indignando, se revoltando mais com esse tipo de crime. A gente vê muito esse movimento nas redes sociais, em que as pessoas postam vídeos de flagras para conseguir mais pessoas para ajudar a tirar o animal daquela situação, que muitas vezes realmente é difícil uma pessoa só conseguir livrar aquele animal dos maus tratos. Por isso que a gente precisa da ajuda, do apoio mútuo, tanto da sociedade, quanto dos políticos e das ONGs de proteção animal. Assim, as ONGs sozinhas não vão conseguir fazer um bom trabalho, porque elas precisam de muita ajuda, tanto financeira quanto de voluntariado. As pessoas sozinhas também não conseguem, porque têm medo, não sabem os trâmites legais, não sabem como denunciar, o que fazer, ou o animal está machucado, o que eu faço, para onde eu levo? Então é preciso desse auxílio mútuo. Sem isso, a gente não vai conseguir ter uma evolução como a maioria espera. Muito bem, você que está acompanhando com a gente aqui, pode mandar o seu recado, a sua participação, o seu comentário para a gente através do facebook.com/TV Itapê, também através do aplicativo aqui da TV, que é o TV Itapê. Você baixa no seu celular, é de graça, tem o nosso contato de WhatsApp aqui para participar ao vivo do nosso programa. E doutora, falando agora a respeito, vamos dizer assim, como se torna algo mais grave, algo, vamos dizer assim, que pode incorrer em uma pena maior, ter mais complicações aí com a justiça, tudo, as denúncias, elas mudam também ou seriam da mesma forma? Como que vai continuar esse sistema, vamos dizer assim, para o pessoal que apura ali, que vê um maltrato, poder fazer essa denúncia? Sim, importantíssimo esse ponto, Guto. As denúncias, o trâmite continua o mesmo. Qual é a orientação que eu posso dar? Fazer o boletim de ocorrência ou presencialmente na delegacia ou através da delegacia eletrônica de proteção animal, que a pessoa não precisa sair de casa, ela pode registrar pela internet e sempre constar, quando ela vai descrever a ocorrência, que ela possui fotos, vídeos, testemunhas, ou, caso o crime esteja ocorrendo naquele momento, ligar para a Polícia Militar, 190, pedir o apoio da Polícia Militar, falando, olha, eu estou vendo o animal ser maltratado, o criminoso está ali, eu estou com testemunha, já dar o maior número de dados possíveis para que a polícia possa agir. E também temos outro meio que é através das ONGs, mas como eu disse, as ONGs da cidade, que são poucas, estão superlotadas, tem somente voluntários, ou seja, as pessoas fazem os trabalhos delas, mas também se dedicam horas do dia para isso, elas não vão dar conta de analisar todas as denúncias de maus tratos. Eu tive em contato com o pessoal da UIPA, da SOS Animais, da Miadote, que são as ONGs aqui da cidade, e assim, são mais de 10 chamados de maus tratos por dia. Então é impossível uma ONG dar conta de tudo. Acho que é isso que é importante a gente deixar claro aqui, que a população precisa agir. As ONGs sozinhas não dão conta, infelizmente, por mais que elas queiram abarcar todo tipo de demanda, não consegue. Então eu oriento a população, você se deparou com um caso de maus tratos? Haja, não se omita, peça ajuda para o amigo, para o vizinho, para algum familiar, peça orientação para a ONG, registre a ocorrência, que isso agora, pelo menos, vai ter um pouco mais de peso no criminoso, porque ele não vai, pelo menos, né, em relação aos cães e gatos, os criminosos não vão se livrar tão facilmente assim das gravidades da lei agora. Muito bem. E doutora, falando agora um pouquinho desse ano que nós estamos passando aqui, né, ano de eleições aqui nas municipais, de vereadores, de prefeitos também. Como você vê hoje assim o espaço que tem se tomado a proteção aos animais, né, nessa discussão, nas chapas das propostas, né, dos candidatos à prefeitura, também dos vereadores. Você vê assim que é algo cada vez mais necessário, vai ser uma pauta aí que vai direcionar um pouco os debates também a respeito disso nas cidades? Olha, Guto, eu vejo isso já desde a outra eleição, que muitos candidatos políticos estão trazendo já o logo em prol dos animais, pelos animais. Isso tem aumentado, porque isso chama voto. Inclusive, foi por isso que esse projeto de lei foi aceito do jeito que foi, porque teve uma viabilidade política para conseguir aprovar para cães e gatos. E não teria essa mesma viabilidade política, ou seja, eleitoreira também,
para conseguir em relação a todos os animais, por conta da composição do Congresso Nacional e dos interesses da bancada ruralista e agropecuária. Então, eu creio que o direito dos animais, ele vem tomando espaço no mundo político, no meio político. Isso é muito importante, porque a gente só consegue mudar esse estado de coisas dos animais aqui no nosso país através de políticas públicas, de leis eficientes, que consigam concretizar mais os anseios da população. Então, eu vejo que é muito importante, sim, essa bandeira política em prol dos animais, mas eu acho que mais importante é eles cumprirem as promessas que eles fazem, porque já estamos cansados de ver promessas de vereadores que foram eleitos, vamos defender os animais, e não propuseram nenhum projeto de lei, pelo menos aqui em Itapetininga, em relação a isso. Não conseguiram concretizar nada em relação a isso. Então, é importante que a população vote com consciência, procure saber qual foi a história de proteção animal desse candidato, ou se ele já era vereador, o que ele fez em prol dos animais, se ele cumpriu o que ele estava dizendo, porque não adianta a gente querer mudança e fazer sempre as mesmas coisas, né, Guto? Para a gente mudar, a gente tem que fazer diferente. Então, fica também esse apelo aí à população para que mude o seu voto caso o seu candidato, que já tinha sido eleito, não cumpriu com a promessa dele. Ou que coloque novos vereadores para que tenham novas oportunidades de fato, lutarem pelos animais aqui da cidade. Muito bem, doutora. Nós vemos aí que é um tema que chama muito a sua atenção, que você é apaixonada mesmo por ele. E para quem está começando agora, gostaria de conhecer um pouco mais, gostaria de entender um pouco mais a respeito da proteção dos animais, teria, vamos dizer assim, algo que você recomendaria, às vezes algum site, às vezes alguma formação assim que seria legal da pessoa ter para ela entender um pouco mais essa defesa dos animais? Sim, com certeza, Guto. Informação agora desse mundo de protetores de animais é o que não falta para a gente. Eu oriento principalmente a contatar as voluntárias das ONGs da cidade, que você se encontra, de Itapetininga, a UIPA, a Miadote, a SOS Animais, conhecer o trabalho delas, ser um dia voluntário, ajudar em algum resgate, falar, olha, eu estou à disposição, me convida que eu tento ajudar da forma que eu posso, ou através de doações para essas ONGs, que também é muito importante, que sem isso elas não conseguem dar continuidade ao trabalho. E além do que, conseguir agir, ou seja, viu um ato de maus tratos, faz uma denúncia, faz um primeiro passo, tenha um primeiro passo em relação a isso. Na internet tem muita informação, no YouTube tem muitos vídeos a respeito da proteção animal, do que fazer com o gato arisco ou o cachorro que está machucado, como pegar, como manejar esses animais, trocando ideia também com os próprios profissionais veterinários, que a gente tem ótimos veterinários aqui na cidade, com parcerias com as ONGs, que ajudam nesse sentido bastante. Então, eu acho assim, busque a informação, que tem muito, principalmente nesse acesso à internet, que está muito fácil hoje em dia, ou se não, vá presencialmente, conversa lá na UIPA, que tem o abrigo aqui, ou conversa com o vereador que já está com projeto de lei, o que pode fazer para você ajudar que esse projeto seja aceito, fazendo campanhas na internet, fazendo campanhas de forma presencial no seu ambiente de trabalho, na sua família, porque acho que assim, a mudança pode começar dentro de casa. A gente não precisa de grandes feitos para mudar as coisas, a gente precisa de pequenas atitudes de muita gente. Então, o que eu oriento é isso. Dê o primeiro passo, se interesse. Mostrando o interesse, você começa a concretizar aquilo que você queria. Muito bem, muito legal. Agradeço bastante, doutora, pela participação aqui com a gente, por trazer todas essas informações aqui. Se quiser deixar mais algum recado ainda para o pessoal que está acompanhando aqui, mas desde já fico muito obrigado aqui de toda a equipe do Telescópio para você. Obrigada, eu agradeço, Guto, agradeço a equipe também, sempre muito gentil. E o recado é esse, gente, é para comemorar essa nova forma de crime de maus tratos aos animais? Foi um avanço, sim, para o direito animal. Agora eles têm, os gatos e cachorros têm a dignidade protegida de forma mais eficaz pela lei. Mas a nossa luta continua, esse é só o começo, e quem puder, quem conseguir ajudar de forma mais efetiva, ajude, porque isso vai fazer muita diferença. Obrigada, mais uma vez.
Tá certo, muito obrigado. Conversou com a gente aqui a doutora Júlia Nunes, ela que é delegada e conversou um pouquinho a respeito então dessas mudanças então na lei aí com respeito aos maus tratos aos animais. É algo sempre muito importante de trazer aqui no Telescópio.